Ver de perto esse universo leva os cientistas ao deslumbramento. É um mundo de formas harmoniosas, como este lugar onde a ciência se mostra. Aqui, bactérias e micro-organismos estão ao alcance do olhar e do exame dos pesquisadores. O sistema imune é uma coisa linda para começar. E ele tem uma característica muito interessante de estar distribuído no corpo inteiro. E na adaptação do meio ambiente existe uma inter-relação entre o nosso organismo e outros organismos, que às vezes, na sua interação com a gente, nos causam doenças. Doenças investigadas, tão combatidas pela ciência e que podem ser evitadas por todos nós ao longo de toda a nossa vida. A pesquisa de laboratório confirma: o nosso sistema imune depende de uma série de interações, mas um dos elementos principais é se sentir bem, estar feliz. Será que ela fica doente? Graças a Deus, não. Esta é a Dinha. E este é o Vicente. O que será que eles têm em comum? Dinha, você realmente há muito tempo não fica doente? Há muito tempo, graças a Deus. Quantos anos Coisa mais ou menos? Nossa, acho que tem mais de 10 anos que eu não fico resfriada. Tem muito tempo que eu não fico resfriado. Muito tempo mesmo. Vicente trabalha no açougue. Eu trabalho de segunda a segunda, a 12 horas por dia. Um entra e sai da geladeira. Abaixo de 10, né? 10 graus. Né? Abaixo de 10. Abaixo de 10 graus. Isso agora que é à tarde, né? De manhã tá abaixo de 5 aqui. Então deixa eu ir embora daqui, porque deixa eu ir embora daqui. O teu corpo vai se adaptando a esse tipo de temperatura. Uma hora é frio, uma hora é quente. Imagine no verão do Rio. E a Dinha? Ela também tem uma rotina desgastante, mas olhando para ela nem parece. Ainda bem que você é forte, ainda bem que é forte. Ela cozinha, lava, passa e faxina. Dinha faz tudo na casa dos patrões Jonas e Sandra. E faz tudo na casa dela também. Cuido do meu filho, tenho meu neto, né? Então eu tenho que trabalhar para sustentar a casa. Casa que ela deixa brilhando. Edna Fidelis dos Santos, 45 anos, tinha 21 quando começou a trabalhar como doméstica. Mas ela também aprendeu a se cuidar. Sempre me cuidando, sempre limpando tudo direitinho. Na maçaneta da porta, quanto na entrada do banheiro. Não gosto de louça na pia, não gosto de nada sujo. Mas ela consegue tempo para ler e fazer tudo de que gosta. Porque quando a gente faz aquilo que a gente ama, que a gente gosta, a gente se sente bem, com bom humor, né? Quantos anos você tem agora? Eu tenho 50 anos. Começou nessa profissão quando? Tem mais ou menos uns 20 anos de idade. Depois que saí do quartel, já ingressei nela e até hoje estou. Até agora eu me sinto bem no que eu faço e me sinto com todo vigor ainda. Pensando bem, quantos brasileiros a gente conhece que levam a vida com este jeitinho feliz e saudável, mesmo enfrentando dificuldades e os inimigos invisíveis. E a gente está o tempo todo lidando com isso. Aqui nesse momento agora a gente está sob ataque. Existem micro-organismos que só não estão provocando uma infecção, só não estão provocando uma doença nesse momento agora, ou vão provocar justamente por causa do nosso sistema imunológico, porque o nosso sistema imunológico está vigilante. Vigilante, como toda esta equipe que trabalha na Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Fernando é especialista em vírus, é virologista. Quantas descobertas já foram feitas aqui? A Fiocruz é considerada uma das principais instituições de pesquisa do mundo. Notícia mais recente, boa, digamos assim, seria, por exemplo, o vírus do sarampo, que hoje a gente tem a área aqui das Américas, né, livre da doença do sarampo, né? Logicamente, existem casos importados. Outros vírus também foram identificados e combatidos com eficiência. O caso da febre amarela, por exemplo. A febre amarela voltou a assustar, mas a vacina existe e é eficaz, assim como a vacina contra a gripe. E a dengue está enquadrada em alguma categoria especial? Toda doença viral, por mais simples que ela seja,
ela pode provocar uma doença mais grave, ela pode levar a uma complicação, como por exemplo se viu no Zika. Para fortalecer as nossas defesas, o que é o recomendável, assim, em princípio? A higiene pessoal, saneamento básico, fornecimento correto de água, todas essas coisas colaboram para a saúde da população de um modo geral. Da mesma maneira como atividades físicas, sono com regularidade, todas essas coisas colaboram para que o sistema imunológico trabalhe bem. A imunidade depende dos cuidados conosco e com os outros. Não devemos esquecer nunca estes conselhos. Na hora de você espirrar ou tossir, você utilizar a manga da roupa ao invés das mãos, porque uma vez que você espirra ou tosse na tua mão, você vai estar contaminando a pessoa que você cumprimenta, você vai contaminar o corrimão da escada, o lugar onde você segura no ônibus. E o pesquisador corre riscos? Nós trabalhamos justamente com esses níveis de segurança adequados para as amostras. Ou seja, nós temos que conviver com os vírus e ficar mais fortes do que eles. Exatamente, a gente tem que tentar ser mais esperto do que eles. Já que eles estão por toda parte, então vamos ficar mais espertos do que os nossos inimigos invisíveis. Se você pensar, numa pessoa experiente... Vamos ouvir a experiência do médico imunologista Elton Santiago, da Universidade Federal de Minas Gerais. Uma pessoa experiente, muitas vezes, ela vê uma situação difícil e ela sabe agir com precisão sem criar estardalhaço. O sistema imunológico experiente vai saber agir com precisão sem criar estardalhaço da mesma forma. E falando em desafios ou doenças, uma simples beterraba pode ser a solução, ou uma arma poderosa para a nossa defesa. A bióloga Angélica Vieira, que também é professora da Universidade Federal de Minas Gerais, pesquisa o efeito das fibras na nossa imunidade. A dieta rica em fibra ela é extremamente importante porque elas alimentam as bactérias que vivem no nosso intestino e essas bactérias liberam substâncias que vão ativar o nosso sistema imune. Quais são os alimentos que têm mais fibras? Quais os alimentos que a gente devia consumir mais? Geralmente frutas e legumes, mas dentro das frutas aqui, maçã, frutas cítricas de maneira em geral, legumes como beterraba, que existe uma fibra muito importante para levar essa produção dessas substâncias que as bactérias produzem, que é a pectina. Então a alimentação é um elemento chave na nossa defesa. Sim, principalmente em países desenvolvidos, onde tem esse aumento de fast food, de alimentos hipercalóricos e ricos em gordura e com pobre teor de fibra, essas doenças inflamatórias elas estão cada vez mais abundantes. Quais doenças, professora? Principalmente a asma, isso já é bem descrito, mas outras doenças alérgicas, as doenças do trato intestinal, como colite, doença de Crohn. Tem que ter fibra para ser forte. O professor Elton garante que a nossa imunidade tem de ser estimulada para se fortalecer. Aquela história das nossas avós, deixa o menino brincar na terra para ele criar resistência, é a mais pura verdade. As brincadeiras em ambiente aberto, no parque, na grama, eles trazem para o seu organismo maior exposição a bactérias diferentes, a fungos diferentes, e nisso, então, o seu sistema imunológico acaba sendo, de fato, muito enriquecido. É o caso, por exemplo, da companhia de cachorros e gatos, cães e gatos? A criança que tem contato com animais, está já comprovado que ela tem menos incidência de doenças inflamatórias. Se depender de tantos desafios que enfrentamos ao longo da vida, todo dia pode ser um treino para a nossa saúde. E, quem sabe, até bem agradável. É um treino para o sistema imunológico. Certamente. O beijo, a relação sexual, o abraço, você não troca apenas sentimentos, você troca microbiota, Bactérias. Você troca bactérias, E essa troca, ela é extremamente saudável. É claro que aqui a gente tem que abrir o parênteses se a pessoa tem uma doença transmissível. Você não quer se expor desnecessariamente a uma doença que muitas vezes nem vai ter cura, como por exemplo o HIV. Mas a troca de microbiota entre dois seres humanos, principalmente se eles se gostam, é extremamente benéfica. Gostou, né? Gostei.